Boa noite! Olá! Uau! Quanto tempo, Instagram! Meu Deus, quanto tempo não fazemos lives, não é mesmo, mulherada? Como vocês estão? Boa noite! Vão chegando que a gente já vai começar a nossa live. Hoje essa live vai ser muito importante porque vai ser uma live literalmente pra gente subir a régua, tá? Vamos subir a régua hoje, não quero saber, tá? Tava vendo lá umas mensagens que vocês estão me mandando, muitas dúvidas, muitas perguntas e questionamentos sobre essa história de como tomar Deus, como tomar pai, como tomar mãe, como isso me ajuda a ser uma mulher de valor, como isso me ajuda a resolver as minhas inseguranças internas, questão de autoestima, relacionamentos. Hoje vocês vão entender de fato isso, eu vou explicar o passo a passo pra vocês aqui hoje nessa live. Acho que faz mais de um ano que eu não faço live no Instagram, juro. Deve fazer mais ou menos por aí, tá? Tô 100% focada, sempre dando aula, mentoria, fazendo as constelações, então não tava me sobrando literalmente tempo hábil para poder fazer uma live decente para vocês. Mas aí hoje a gente separou esse dia para fazer isso, tá? Então nós vamos fazer isso e pra gente poder começar, sempre que a gente fazia live, né? A gente fazia um esquema aqui, onde eu pedia pra vocês comentarem quem era veterano, ou seja, quem sempre participava das minhas lives, que eram super frequentes. E a gente deu esse tempo, essa pausa, e quem era novata. Então você pode já chegar comentando se você é novata ou se você é veterana. Se você me acompanhava na época que eu fazia muitas lives aqui no Instagram, ou se é a primeira vez que tu tá assistindo uma live minha, tá? Vai ser uma live, vai ser uma aula literalmente. E aí, pra gente poder começar, nós temos alguns acordos para fazer aqui, tá bem? E aí, de acordo com o que a live vai acontecendo, vocês vão explicando, ajudando aí o pessoal que vai chegando no meio do caminho, tá? Seguinte, ó, a Fê já falou que é veterana. Ótimo, Fê. Então seja bem-vinda de volta, tá? Todas as vezes que eu falar alguma coisa nesta live que impactar você, que for uma virada de chave muito grande, você vai comentar um emojizinho de chave, pra eu saber que eu virei uma chave dentro de você. Ó, temos as veteranas aqui, a Cat, a veterana, a Ju, que é veterana, aluna do Feminino Raiz. Ai, que coisa linda, só as veteranas. A Fê, a Dai, Eve também, Vaiana Oliveira, veterana, Jana. Eita, cheia das veteranas, cadê os novatos? Não tem novato? Só as veteranas estamos aqui hoje? Ó, então esse é o nosso acordo principal. Todas as vezes que eu falar algo que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai comentar aquele emoji de chavinha, tá? Que daí eu sei que eu consegui virar uma chave aí pra ti. Aí visualmente eu consigo saber que estamos virando várias chaves aqui nessa live de hoje. Tá bom? Combinado? Temos esse acordo. Novata, Ná, seja muito bem-vinda. E pra gente poder começar também, eu já vou pedir pra vocês ficarem dando like. Véia de casa. A Leteia já tá, ó. A Leteia tá há tempos. A Leteia sempre participa das minhas constelações. A Bruna é da época desde que eu vendia curso de marketing. Uau! Então a Bruna é veterana mesmo, veterana raiz. Tem alguém, por acaso, que é veterana raiz mesmo? Raiz da nata? Tipo, da época que eu era do fitness, que eu postava várias coisas fitness, eu tinha um outro perfil. E que eu postava dentro desse universo. Será que tem alguém aí? Aí é veterana nata, tá? Pra gente poder começar o conteúdo, eu vou começar já. Eu não gosto de enrolar. Eu gosto de live objetiva, passo a passo, que me dê a resposta que eu vim buscar, sem enrolação. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? A Marcela é desde o Deus Arara. Então, pra gente poder começar o nosso conteúdo de vez, vocês vão deixando like durante toda a live. E eu vou fazer um esquema aqui com vocês. Vocês vão clicar aqui embaixo na setinha de enviar. Você vai mandar essa live para 5 amigas suas. Sabe aquelas amigas que tu tá sempre mandando reels pra ela, de piadinha, de memezinho? Manda essa live pra ela e fala, amiga, vem ver essa live comigo, que hoje a gente vai aprender a subir a régua, tá? Por que essa live é a live para subir a régua? E por que a gente vai falar sobre se preencher de DPM, como isso te transforma numa mulher de alto valor de verdade? Porque hoje em dia, mulherada, o negócio tá feio. Tá, eu tô assim, assustada, de verdade. Por isso que eu decidi fazer essa live. Porque o que acontece? Nitidamente, a gente tá vivendo numa era onde a média das pessoas hoje tá muito baixa. Sabe média de escola? A gente não tá falando de uma média 7, a gente tá falando de uma média 3. Tá todo
mundo aqui, ó, tá todo mundo nivelado por baixo, entendeu? Hoje em dia é literalmente o seguinte processo, eu já falei isso para várias amigas minhas, já falei isso para várias alunas minhas, o processo que tá acontecendo hoje em dia é assim, se tu lê 3 livros sobre um assunto, tu já sabe mais que 95% das pessoas sobre aquele determinado assunto. Porque a média das pessoas hoje está muito baixa. Por isso que eu falei que essa é a live que a gente vai subir a régua. Porque eu quero subir o nível de vocês. Quero subir o nível de consciência de vocês. Quero subir o nível de valor de vocês. A gente vai subir todos os níveis, todos os patamares, todas as áreas da vida de vocês. Tem que subir essa régua. Tem que subir, tá? Porque tá tudo muito baixo. O nível tá muito baixo e eu não tô gostando de ver o que eu tô vendo. Então a gente tem uma massa de mulheres hoje em dia que é a mulher comum, comunzona. Todo mundo é igual, todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo parece ser igual, né? Ninguém tem repertório, ninguém tem personalidade, ninguém tem uma boa comunicação, ninguém desenvolveu virtudes, critérios, valores para de fato ser uma pessoa diferenciada. Uma pessoa diferenciada consegue resultados diferenciados, isso é óbvio, tá? Então a gente vai aprender isso aqui, tá bom? E pra gente começar, eu quero saber aqui, ó, vocês vão comentar aí pra mim, eu vou fazer umas perguntas pra vocês. Quem aqui já passou por algumas situações, né? E geralmente vocês me trazem muitas questões de relacionamento, porque eu sei que relacionamento é uma coisa que dói muito fundo na mulherada, e tá tudo bem, todo mundo sempre tem alguma questãozinha de relacionamento pra resolver, tá? Mas quem aqui já passou por alguma situação que, por exemplo, você tava lá, sei lá, conhecendo um cara, o cara começou a te enrolar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos, eu já vi até 8 anos. Sempre nessa enrolação, nunca evolui para alguma coisa, você nunca consegue fazer aquilo evoluir para alguma coisa. Se você já passou por isso, tu tem que ficar nessa live e mandar essa live pra tua amiga que tá passando por isso, aquela amiga que é sempre enrolada. O que eu vou falar aqui vai servir pra você, porque você nunca mais, e eu garanto pra você que você nunca mais vai passar por esse tipo de situação, tá? Você que tem ali suas questões financeiras, não consegue prosperar mais, tá sempre empacada num patamar, o que a gente vai falar aqui também vai te ajudar, tá? Dentro dos relacionamentos, medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo de ser trocada, insegurança, autoestima baixa. Quem aqui sente essas questões? Porque se vocês sentem essas questões, vocês têm que entender o que a gente vai falar aqui, ó. Alguém já passou por coisas assim? Alguém está passando por algo assim? Dificuldade de superar término de relacionamento também. Vocês me digam aí, por gentileza. E outra coisa que eu quero saber, quero que vocês me falem também, tá? Tô aqui fazendo um chá, como sempre, né? Fazendo meu chazinho. Fiquei 5 anos, a Verônica ficou 5 anos sem enrolada. Pô, Vê, pelo amor de Deus, fica até o final da live então pra tu entender. Eu vou explicar bem passo a passo hoje, tá? Sempre começa a ganhar dinheiro, gasto muito e volta à escassez. Isso aí é padrão de familiar, tá? Lealdade familiar, a gente vai falar sobre isso. Vivo com autoestima baixa. Pois é. Insegurança, se você se sente insegura, não se sente boa o suficiente, tá sempre se comparando com outras mulheres, né? Se comparando com mulheres no Instagram. Nossa, isso daí é super comum. Isso tudo mostra que você está com uma falta de DPM e é o que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa live, tá bem? Vamos entender o passo a passo para você se preencher de DPM. Alguém aqui não sabe o que é se preencher de DPM? Alguém não tem ideia? Alguém não anda acompanhando, falando muito sobre isso nos stories há muito tempo? E eu queria fazer uma live explicando com mais profundidade isso pra vocês, pra que vocês consigam entender. E é o que eu vou falar aqui hoje, o porquê que é muito importante tu entender esse processo, tá? Tô cansada de quebrar a cara, às vezes acho que o problema tá em mim. Não, às vezes acho não, o problema tá em você, né? A gente só enxerga fora aquilo que tem dentro. É uma conta de matemática muito simples. Então tudo que tá acontecendo na sua vida, do lado de fora, é só um reflexo daquilo que tá dentro de você, tá? Então a gente vai trabalhar com profundidade isso nessa live, ok? Meu chazinho, como sempre, né? Vocês já estão acostumados, já são de casa. Só tá quente, bah, acabei de fazer. Tá, então, o que a gente tem que entender sobre esse preenchimento de DPM, que eu falo tanto, todo dia? Sempre explico pra vocês, a resposta, o segredo de tudo é o preenchimento de DPM. O que é o preenchimento de DPM, então, tá?
É o preenchimento interno de Deus, Pai e Mãe. Deus, Pai e Mãe, tá? Fica aí, Edi, vou explicar passo a passo, bem mastigadinho, tá? Vai ser bem simples, vocês vão entender aqui o processo. A gente tem que estar cheia de Deus, Pai e Mãe. Qual que é o grande problema que vocês enfrentam, principalmente na área de relacionamentos, que é o que vocês mais reclamam, mais sofrem, é um sofrimento muito grande, né, na vida de vocês? Vem sempre desse vazio interior. Então, quando eu estou vazia por dentro, quando os nossos contornos afetivos estão abertos, e o que são os contornos afetivos, Bianca? São os contornos da infância, né? Então, na nossa infância, a gente tem os nossos contornos afetivos abertos, porque a gente ainda está se desenvolvendo como um ser humano. Então, quando a gente recebe amor, carinho, validação, quando a gente se sente vista, acolhida, pertencente dentro da nossa família, principalmente por papai e mamãe, a gente fecha os contornos afetivos. E a gente não fica na vida adulta buscando afetos para preencher esse buraco. Só que a grande maioria de nós vai para a vida adulta com esses contornos abertos. E o que a gente começa a fazer? Olha só, presta atenção. A gente fica buscando fora coisas para preencher o nosso vazio. Geralmente, o que a mulherada faz para preencher vazio? Procura homem. Eu quero um homem desesperadamente para preencher o meu vazio. E o que vai acontecer quando você tá nessa postura, que é uma postura infantil ainda? Eu tô procurando um homem para preencher o meu buraco de vazio. Eu quero um homem para suprir as minhas carências emocionais, as minhas carências infantis. Você não consegue perceber quem é a pessoa que tá na sua frente. Tu não tem capacidade de filtro. Tu não consegue ver nada. Tu não consegue entender quem é aquela pessoa. Tu não tá nem interessado em saber quem é aquela pessoa. Tu tá cagando pra aquela pessoa. Essa é a verdade. Tu só tá interessado em você. Tu só tá interessado em arrumar uma pessoa, qualquer uma presta, pra fazer esse papel. Tu só tá interessado em ter uma pessoa pra preencher aquele teu vazio. Tu quer que ela supra as suas necessidades, as suas carências, as suas demandas, os seus desejos. É tudo sobre eu. É o olhinho que não sai do próprio umbigo. Eu falo muito sobre isso para as minhas mentoradas, para as alunas do Feminino Raiz, que estão aí presentes, elas vão confirmar para vocês. O olhar infantilizado é o olhar egoísta, é o olhar para o próprio umbigo. Pensa só, como é que uma criança nasce? Ela nasce em posição fetal. A posição fetal é olhando para o próprio umbigo. O movimento do amadurecimento é você tirar o olho do umbigo e olhar para fora, e olhar para frente. Quando você olha para frente, você entende que tem um mundo acontecendo além das suas próprias necessidades internas. Não, isso não é narcisismo, tá? Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa séria, não tem a ver com isso. É o extremo do extremo do extremo disso, é um transtorno de personalidade, não tem solução, não tem cura, tá? Mas não é o caso de vocês, acreditem. Se vocês tivessem um transtorno de personalidade narcisista, vocês não iam estar aqui nessa live. Mas muitas pessoas carentes e dependentes emocionais acham muitas vezes que são narcisistas, sabia disso? Porque a pessoa carente, a pessoa dependente emocional, ela entra numa postura de manipulação. Eu quero manipular o outro para que o outro supra as minhas necessidades emocionais. Então isso acontece direto. A pessoa fica até confusa. Mas será que eu sou a narcisista da história? Todo mundo tem traços narcísicos, né? Que são traços egoístas. A gente tem um ego, nós somos seres humanos, né? Então não tem como. Todo mundo vai ter um pouquinho ali de egoísmo. Mas enfim, tá fazendo sentido, a Bruna falou. Então tá fazendo sentido, então vocês estão pegando a ideia. Então, em resumo, quando a gente tem esse vazio interno, que é esse vazio de Deus, Pai e Mãe, que eu sempre falo, a gente tende a buscar coisas fora. Então eu quero ter coisas do lado de fora para preencher o meu ser. Então, ao invés de eu ficar focada em desenvolver o meu ser, para que eu não precise buscar algo fora, eu fico obcecada em buscar coisas fora para preencher o meu vazio. É aí que você entra em relacionamentos abusivos, relacionamentos super tóxicos, que vocês reclamam horrores, do carinha que fica te enrolando eternamente, da historiazinha do ficante, que eu já não aguento mais essa historiazinha. Parece um bando de meninos de 13 anos falando, vocês têm tudo mais de 30. Então tem que começar a olhar para esse lugar e não admitir isso na sua vida, porque isso é um absurdo, tá? Aí eu começo a buscar isso, eu começo a buscar comida, bebida, festinha, um monte de contatinho,
drogas. Eu começo a buscar coisas que me trazem um prazer momentâneo, que passa rapidamente, e eu preciso mais daquilo, vira um vício. Tem gente que é viciada em cigarro, tem gente que é viciada em bebida, tem gente que é viciada em droga, tem gente que é viciado em, sei lá, festinha todo final de semana, não tem a capacidade de conseguir ficar dentro de casa, não consegue ficar sozinha, não consegue lidar com a própria companhia, você não consegue se suportar, e tu quer que o outro te suporte. Não tem lógica. Café, enfim, tu busca compras. Quem tem vício de compra? Acontece também muito com a mulherada. Viciada em comprar na internet. Mais do que pessoalmente. O vício da compra na internet isso aí acontece também. Esse chá ficou bom, hein? Viciada em sexo, pornografia. Pode acontecer, acontece muito. É mais comum com os homens, né? Mas também acontece com mulheres, já vi casos, tá? Então a gente fica nessa busca. Inclusive eu vou falar sobre essa questão do sexo também, tá? Vou falar sobre isso também, bem importante a gente falar sobre isso, muito importante. Vício em cursos, ó, isso aí é legal do vício em cursos. Quem aí já sentiu isso? Eu tô sempre comprando muitos cursos, não consigo finalizar nenhum. Mas por que isso? Porque eu não me sinto boa o suficiente, eu nunca me sinto preparada. E aí eu vou buscando coisas fora pra tentar achar algo que faça eu olhar e falar, não, agora eu me sinto pronta, agora eu vou. Mas nunca age, tá sempre aqui, sempre buscando algo pra preencher, né? Muito conteúdo pra consumir. Pois é, Edi, é que a gente vive hoje numa era de muito conteúdo, né? É muita informação, por isso que vocês têm que filtrar também muita coisa, tá? Eu não termino o que começo. Isso aí é falta de pai, a gente vai falar sobre isso, tá? Vício em curso, cigarro, bebida, tudo falta de pai. Autoestima baixa, a falta de autoconfiança, dificuldade nos relacionamentos, isso tudo é falta de mãe, tá? Tem que resolver as feridas paternas e as feridas maternas, que é o que a gente vai falar aqui, tá bom? Outra coisa, ó, só relembrando pra quem tá chegando agora, a Cat acabou de comentar em um emoji de chavezinha, tá vendo? Então, todas as vezes que eu falar alguma coisa que te impactar, que fizer sentido pra ti, você comenta esse emoji de chave, pra eu saber que virou uma chave, tá? Que a gente tá aqui pra virar chaves, pra gente subir a régua. Eu falei no começo da live, o que tá acontecendo? A média das pessoas hoje, a média das mulheres é muito baixa. E os homens que estão presentes na live podem confirmar isso pra mim. Que os homens sempre vêm me mandar mensagem me dizendo, falando, Bianca, você tem que ajudar essas mulheres porque tá muito difícil, tá muito ruim, e tá ruim mesmo. Eu concordo com eles. Tá ruim, o nível tá ruim, tá baixo. O que a gente mais encontra por aí, mulherada, o que mais tem em toda esquina é mulher de baixo valor. É insano pra mim isso, porque eu confesso, eu vivo numa bolha. Então todo mundo à minha volta são pessoas de altíssimo valor. São pessoas que estão sempre buscando se desenvolver. Então, quando eu vejo o nível de algumas coisas que eu leio, que eu recebo, que as pessoas me mandam, eu falo, não é possível. E aí eu vejo que o mundo tá assim, tá? O mundo tá assim. Então tá, então vamos entender. Então, a gente fica buscando coisas fora pra preencher o que falta dentro, né? Então, Bia, como é que eu faço na prática para que eu consiga me sentir preenchida e eu não me sinta mais carente? Gente, não é normal vocês serem carentes. Vocês não podem ser carentes. Isso não é normal. E eu garanto pra vocês, é extremamente possível não ser uma pessoa nada carente, zero de carência. Isso é extremamente possível. Quando você tá preenchida de Deus, Pai e Mãe, não existe carência. Isso é uma coisa que não existe na sua vida. E aí o legal de você ser essa mulher que tem valor, que não tem essa carência, é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, porque a vida tem sofrimentos e dores que são inevitáveis, tá? A vida tem sofrimento e dores que são inevitáveis. Por exemplo, perder um ente querido. Não tem como. Todos nós vamos sentir esse sofrimento. Terminar um relacionamento. Todos nós vamos sentir esse sofrimento. Uma crise financeira. Todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir esse sofrimento. Então, se a gente não consegue dar conta
de pequenas coisas do nosso dia a dia, do desconforto, por exemplo, de se lapidar, de se melhorar, de evoluir, de pequenas coisas que eu vou falar aqui que vocês têm que fazer todos os dias para que vocês consigam de fato se transformar nessa pessoa. Porque eu não vou aqui só falar várias coisas, né? Mas eu vou trazer aqui coisas práticas que vocês têm que fazer para preencher, se preencher de Deus, preencher de paz, preencher de mãe, tá? Eu vou passar alguns exercícios aqui para vocês e aí vocês vão fazer. Eu sei que infelizmente só uns 2% vai fazer, o resto não vai fazer, mas enfim, é assim que a gente filtra e sobe a régua, né? Aí você escolhe de qual lado vai fazer parte. Da manada que não tá fazendo nada ou da galera seleta, tipo 1% das pessoas que tá de fato fazendo alguma coisa pra ter uma transformação genuína, tá? Então, deixa eu só baixar um pouco essa música aqui que eu acho que tá muito alta. Vocês estão ouvindo a música no fundo? Eu sempre boto uma musiquinha pra mim. Eu sempre boto música clássica. Inclusive fica aí a dica, tá? Assim que eu vi bastante música clássica. Eu sempre boto de manhã, eu acordo de manhã, faço meu chá, boto uma música clássica e vou estudar. Enfio os meus estudos. Dá pra ouvir a música, ai, top, excelente. Então é isso aí. Tá, então vamos lá. Como se preencher de DPM na prática, Bianca? Vamos lá. A Samara falou ali, ó. Bianca, você mudou minha vida, te acompanho há mais de um ano e hoje estou fazendo a terapia sistêmica do Veríssimo. Uau, que massa! Que massa! Incrível. Não sei se a live vai ficar salva. Se vocês mandarem a live aí pro pessoal e a gente colocar mais 150 pessoas aqui, eu deixo ela salva. Combinado? Então já vai mandando aí pro pessoal. Se bater 150, eu deixo salvo. Fechou? Senão eu não vou deixar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer na prática pra se preencher de DPM? Se eu fosse vocês, eu pegava um papel e uma caneta pra vocês começarem a anotar. O que a gente tem que entender? Por que é o preenchimento de DPM? Quando a gente começa a olhar pro nosso ser, em como nós somos feitas do quê? Nós somos feitas do quê? Vamos parar e pensar um pouquinho. A gente é feita de uma célulazinha da nossa mãe, que se juntou com uma célulazinha do nosso pai. Olha que incrível, né? A vida é mar. Uma célulazinha de cada. Se juntaram, se multiplicaram e voilá, nós surgimos. Enquanto não houve esse encontro da nossa mãe com o nosso pai, a gente não existia. Você tem noção disso? Já pararam para refletir um pouco sobre isso? Se não fosse esse encontro da nossa mãe com o nosso pai, a gente não existia nesse momento. Você só está aqui agora respirando graças a esse encontro que aconteceu da sua mãe com seu pai. Eles foram os seus portais para a vida. A vida só chegou até você graças a esses dois seres humanos. Só que a vida só chegou até sua mãe e o seu pai graças aos seus avós maternos e paternos. E a vida só chegou para eles graças aos seus bisavós. E a vida só chegou até eles graças aos seus tataravós. Ou seja, se você parar para analisar um pouquinho como é que você chegou aqui, como é que você está viva, do que você é feita de todas as histórias, memórias, fatos, acontecimentos que ocorreram com seus pais, avós, bisavós, tataravós, tataravós, tataravós. E se uma vírgulazinha tivesse sido diferente na vida de cada um desses seres humanos que vieram antes de você, você não ia estar aqui. Você não ia estar viva. Então, todas essas memórias, tá tudo em você. Tá tudo no seu DNA, tá tudo em cada célula sua. A gente já nasce com esse material com a gente. É tipo uma receitinha de bolo. A gente não nasce uma folha em branco, a gente nasce uma folha com um monte de informação nela. Já vem com um monte de coisa, né? E aí, se a gente continua voltando no tempo e olhando para nossa árvore genealógica, a gente entende o quê? Quem que é o nosso primeiro ancestral? Alguém tem um chute para dar? Quem que é o nosso primeiro ancestral? Tem os pais, tem os avós, bisavós, tataravós. A gente vai voltando. Quem que é o primeiro ancestral da nossa vida? É Deus. Deus é o primeiro grande ancestral. Deus é o primeiro grande ancestral.
E quando eu falo de Deus, prestem atenção, eu não tô falando de religião, de maneira alguma. Religiosidade é uma das piores coisas possíveis. Eu não tô falando de religião. Eu tô falando de um Criador que criou tudo. Afinal, se a gente olhar para a própria teoria do Big Bang, que é a mais aceita pela ciência, não tem como do nada tudo se fazer. Do nada, nada se faz. Então, precisa existir um ser que está fora do espaço-tempo, que tinha vontade e criou tudo. Existia a potência da vontade e ele criou tudo. Então, a fonte de vida é Deus. E os nossos pais, pai e mãe, são os portais que trouxeram essa vida para nós. Estão pegando a linha de raciocínio? E por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala do preenchimento de Deus, pai e mãe, a gente tem que entender primeiro isso. Por que Deus, pai e mãe? Da onde a Bianca tirou essa coisa da cabeça dela? Daí, gente. Então, veja bem, eu tô buscando fora, eu tô vazia, tô carente, tô insegura, minha autoestima tá baixa. Aí eu tô buscando fora. Comida, homem, dinheiro, sexo, compra, bebida. Eu tô achando que essas coisas vão preencher essa grandeza toda? Sério? É claro que não. É por isso que você nunca se sente saciada. Por isso que você nunca sente aquele sentimento de felicidade plena dentro de você. Aonde você consegue ver beleza e felicidade e alegria em tudo. Muitas vezes a gente acha que quando a gente chegar lá, a gente vai estar feliz. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu já falei isso lá atrás. Quem me segue há muito tempo, eu já contei essa história. Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha algumas metas na minha vida que pareciam metas muito distantes, aqueles sonhos assim que parecem uma coisa muito distante. E na minha cabeça eu tinha certeza que quando eu chegasse lá, quando eu atingisse essas metas, eu ia ficar feliz, porque eu não era feliz. No fundo, eu sabia que não era feliz. Eu tava feliz, eu achava que eu tava feliz quando tava tudo certo. Tava tudo bem. Quando acontecia alguma coisa que saiu do meu controle, que desandava do script da vida perfeita que eu queria na minha cabeça, quando algo saía daquele meu controle, eu já sofria muito. Era um sofrimento insuportável. Por isso que eu falava e sempre falo pra vocês que a imaturidade torna a nossa vida um inferno, porque tudo se torna um gigantesco sofrimento. E aí eu tinha essa sensação de quando eu chegasse lá, eu ia ficar feliz. Adivinha o que aconteceu? Eu cheguei lá. Eu cheguei no suposto lá que eu tinha na minha cabeça. Eu queria uma determinada quantidade de dinheiro, sucesso, várias coisas. Eu cheguei lá, eu atingi tudo que eu queria. E eu tava mais infeliz do que nunca. Eu fiquei tão infeliz que eu deprimi. E aí eu me culpava, entrei num looping muito grande de culpa. Não, mas eu queria muitas coisas que eu tenho, e aí eu tenho tudo, eu tenho a vida dos sonhos que todo mundo queria ter, e eu tô infeliz. Como é que eu posso estar infeliz? Eu me culpava, e aquilo fazia eu ficar mais infeliz. Aí eu acreditava que quando eu chegasse lá, que era um outro lá, esse lá era outra coisa, aí eu ia estar feliz. Aí eu chegava lá de novo, adivinha? Mais infeliz ainda. Então eu nunca saía desse looping de infelicidade. E esse vazio constante interno, que eu ficava ansiosamente buscando coisas fora para preencher esse vazio e eu nunca me sentia saciada, eu comecei a me questionar, mas que raios está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Claramente eu tô errando muito feio na minha vida. E eu comecei a buscar respostas. E dos últimos 5 anos pra cá, foi só o que eu fiz na minha vida. Buscadora de respostas. Até minha cabeça dá vários nós, e eu já tive vários surtos de vários nós. De buscar a verdade, de buscar qual que é de fato o real sentido do preenchimento interno, o que faz de fato a gente se sentir completa, feliz, plena. Aí eu entendi. Aí está cheia de Deus, pai e mãe.
que é a fonte da vida. Quando a gente está cheia de vida, cheia de nós, e viemos de Deus Pai e Mãe, pronto. Não existe medo, não existe insegurança, não existe incertezas, não existe falta de autoconfiança, carência, nada disso. Isso não é uma realidade na sua vida, nunca mais, nunca mais. É extremamente possível viver dessa forma. Eu falo por experiência própria. E também pelos resultados das alunas que eu posto todos os dias, tem ali nos destaques os feedbacks delas. Elas sabem o que eu tô falando. As meninas que estão aí, que são minhas alunas, podem comentar aí para comprovar. E como é que você vai fazer no seu dia a dia para se preencher de Deus Pai e Mãe? Começa a anotar. Vamos começar a falar do preenchimento de Deus primeiro? Que não tem como a gente falar de feminilidade, não tem como a gente falar de feminino, de energia feminina, de uma mulher de alto valor se a gente não fala de Deus. Não tem como, é impossível. Completamente impossível. De longe, isso é uma das coisas mais fundamentais para você resolver todos os seus problemas. Até a Solange perguntou aqui como controlar a ansiedade, fazendo exatamente o que eu vou falar aqui pra você, se preenchendo de Deus, Pai e Mãe. Veja bem, o que é a ansiedade? É o medo de acontecer no futuro aquilo que já aconteceu no passado. É o medo de acontecer no futuro aquilo que já aconteceu no passado. Logo, eu tô presa entre o passado e o futuro. Duas grandezas que nem existem. O passado já foi, o futuro não existe. Só existe o agora, o presente. Por isso que o nome é presente. Que é um grande presente, a gente tá aqui agora. E aí, quando você está presente, no momento presente, todos os medos se dissolvem. Na força do momento presente. Porque o medo é só uma ilusão que tu criou na tua mente, é uma projeção mental de que você tem medo que no futuro aconteça algo que aconteceu no seu passado. E se você fica presa nesse looping, é óbvio que vai acontecer de novo, e de novo, e de novo no seu futuro, as coisas que você mais tem medo que aconteceram no seu passado. Você fica revivendo. Você fica revivendo todas as suas feridas enquanto você não resolve elas. Elas ficam acontecendo de novo, de novo e de novo. Então, a primeira etapa para esse preenchimento interno é Deus. E eu vou repetir mais uma vez, porque é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Quando eu digo Deus, eu não tô falando de religião. Até porque foram os próprios religiosos que mataram Jesus Cristo. Os fariseus, que tanto odiavam Jesus Cristo, eles eram extremamente religiosos. Do lado de fora, estavam só preocupados com a sua própria aparência e vaidade. O coração deles não era genuíno. O coração não era verdadeiro. O intento não era genuíno. A intenção por trás dos atos religiosos não eram verdadeiros. Isso é religiosidade. Só que veja bem, muitas vezes é importante no seu caminho, no seu trajeto espiritual, você buscar uma religião, se você está muito perdido nisso. Às vezes é importante, por quê? Porque a religião, você tem ali uma pessoa, seja o padre, o pastor, enfim, para te dizer o que fazer. Você vai fazer assim ou você vai fazer assado, e não vai fazer assim e não vai fazer assado. Beleza, e você não tá muito perdidão, você vai seguindo ali. Só que você não sabe muito bem o que você tá fazendo, você só tá fazendo, mas é um começo. É um começo. É melhor do que ficar vagando por aí perdidão na vida. Às vezes é necessário. Bom, vou seguir uma religião aqui. E aí, com o tempo, você vai começar, na prática da religião, você vai começar a se questionar. Pô, por que isso? Mas por que é assim? É nesse questionamento que você começa a entrar num lugar de real e genuína inteligência. Aí você começa a desenvolver a sua espiritualidade. Religião, espiritualidade. Espiritualidade. Eu estou explicando o caminho da espiritualidade. Às vezes, uma pessoa que está muito perdida, para chegar num caminho espiritual elevado, ela precisa passar por uma religião. Porque a religião traz os dogmas e atitudes que você tem que ter. Às vezes é necessário.
Quantos de nós aqui não cresceu, às vezes, numa religião específica, se revoltou com aquilo, saiu, meteu o louco na vida e depois volta a buscar um criador, algo maior, algo mais transcendente, que começa a ver que as coisas banais do dia a dia já não tem mais sentido. Comigo foi assim. Só que aí você não entra nesse lugar da religiosidade, que é o que eu tava falando. A religiosidade não é algo positivo. A espiritualidade é. O desenvolvimento, o amadurecimento espiritual é fundamental. Bi, como é que a gente faz na prática para se preencher de Deus? Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Práticas. Então começa a anotar para você sair dessa live e fazer essas coisas que eu vou te falar. Se você fazer as coisas que eu te falar aqui nessa live, acredite, você vai subir a régua. Demais. Demais. Tá? Você vai ter que fazer algumas práticas, né? Olha só, muito legal o que ela falou. Espiritualidade não seria desenvolver virtudes? Exatamente isso. Exatamente isso. E eu vou explicar de uma maneira que vai ficar bem visual, vocês vão entender. Imagina que esse copo de água tá cheio de terra aqui dentro. Tem um monte de terra nessa água aqui. A água vai ficar suja. Essa é a pessoa sem espiritualidade, que tá vazia de Deus. A água tá suja. Imagina você tentar pegar uma colher e começar a tentar tirar a terra aqui de dentro com uma colher. Tu acha que tu vai conseguir deixar a água limpa e cristalina? Não. O que a gente faz para deixar a água limpa e cristalina se ela tá suja de terra? A gente vai adicionando mais água limpa. A gente vai adicionando, o copo vai começar a transbordar até toda a água suja sair e ficar cheio de água limpa. Captou? Isso é o preenchimento de Deus. Então o que você vai fazer? Você vai se nutrir, você vai colocar pra dentro repertório. Você vai se nutrir de virtudes, você vai desenvolver virtudes. Eu vi um bug muito louco aqui no meu chat, acho que agora voltou. Você vai desenvolver virtudes. E o que são as virtudes? Como é que a gente desenvolve elas? Como que a gente desenvolve as virtudes? A gente vai ter que buscar práticas, rotinas que são mais transcendentes à matéria. Ou seja, as coisas gostosinhas do dia a dia, tu vai começar a cortar, bebê. Tu vai começar a cortar da tua vida, né? Então, por exemplo, uma prática que eu recomendo muito vocês a fazerem e que te ajudam imensamente nesse preenchimento de Deus. Jejum, gatas. Esses dias alguém me perguntou, acho que foi ontem, inclusive, me perguntaram nos stories. Por que o jejum que tu tanto fala? Anota aí. Tudo que enfraquece a carne fortalece o seu espírito. Tudo que enfraquece a carne fortalece o seu espírito. Tudo. Quando você tira a carne, mata a carne, só sobra o espírito. Fico na dúvida como fazer o jejum. Vou dar alguns exemplos. Você pode fazer um pouco mais radical. Eu recomendo. É bom. 24 horas sem comer. Eu já fiz. Só na água. E tu vai ficar fazendo o quê nessas 24 horas? Você vai ficar com fome. Ah, mas eu não consigo. Cara, tu dá conta de sentir esse desconforto da fome. Esse é o ponto. Você vai fazer coisas que vão gerar desconfortos da carne. Às vezes tu tá num lugar... Quer dizer, eu vou dar um exemplo basicão. Às vezes tu tá num lugar e tá muito frio. Aí, a mulher chata, ela vai ficar o tempo todo naquele lugar reclamando. Ai, tá muito frio. Ai, tá muito frio. Ai, nossa, que frio. Ai, o calor. Ai, tá muito calor. Ai, que calor. Ai, que saco. Tá muito calor. Só reclama. Insuportável. Tu dá conta de sustentar um pouquinho de frio, né? Tu dá conta de sustentar um pouquinho de calor. Tu dá conta de sustentar um pouquinho de fome.
tu dá conta de sustentar esses desconfortos, entendem? É importante que a gente desenvolva a nossa capacidade de lidar com esses pequenos desconfortos da vida no nosso dia a dia. Então, o jejum é uma prática, uma coisa que você pode fazer. Você pode, inclusive, já vou dar a sacada aqui. Dentro do Feminino Raiz, da minha plataforma de desenvolvimento pessoal feminino, a mais completa e mais profunda desse Brasil, isso eu garanto pra vocês. Dentro do Feminino Raiz, lá no primeiro módulo, tem lá um material exclusivo, um PDF exclusivo, uma aula, uma imersão, eu explico tudo e vem um material prático com várias coisas pra você fazer durante 21 dias pra te ajudar a se preencher de Deus, Pai e Mãe. E lá eu explico sobre jejum, dou vários exemplos de como você faz e tem várias outras práticas, tá? Então, se você quer receber esse PDF, tu tem que ser aluno do Feminino Raiz. Pra ser aluno do Feminino Raiz é fácil. Ou tu comenta Raiz aqui na live, ou tu manda no meu direct Raiz, comenta no post, eu vou te mandar o link direto lá, tá bom? Vai direto no seu direct. No módulo 1 tem esse PDF, tá? Mas o jejum você pode fazer dessa forma como eu falei. Dá pra você fazer também uma que eu já fiz e é excelente. Tu pega e coloca 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, tu determina lá um período e tu tira alguma coisa que tu gosta muito. Por exemplo, só no plano anual. Sim, só no plano anual. Por exemplo, doce, açúcar. Açúcar é excelente da gente tirar. Açúcar é uma das piores coisas pra você consumir. Eu fiz 45 dias sem açúcar, mas não era doce, era açúcar. Então tudo que tinha açúcar eu não comia. Por exemplo, ketchup tem açúcar, então eu não comia, entendeu? Então tudo que eu ia comprar no mercado eu olhava a embalagem, tinha açúcar na composição, eu não podia comer. Foi 45 dias sem açúcar. E aí eu coloquei um propósito, um intento. O intento é sempre importante, a intenção. Eu coloquei um propósito, estou fazendo esse jejum de 45 dias com a intenção tal. Tinha uma intenção clara naquilo. E cada dia do jejum eu fazia uma oração específica. Uma oração específica dentro daquele propósito, dentro daquela intenção que eu estava fazendo aquele jejum, entende? Então, essa é uma maneira. Mas essa é só uma das práticas para te ajudar a se preencher de Deus. Porque você vai enfraquecer sua carne, fortalecer o seu espírito, você vai buscar diretamente essa conexão com a fonte. Outra coisa, basicona. É o básico do básico do básico. Lê a Bíblia, gatas. A Bíblia aqui, ó. Tá tudo aqui. E tem aula no Feminino Raiz ensinando a como ler a Bíblia. Eu não consigo entender nada, não tenho paciência, não tenho saco. Vai lá no Feminino Raiz, a gente tem uma aula passo a passo ensinando como é que você faz. É muito mais fácil do que tu imagina, tá? É muito mais gratificante do que tu imagina. Só um adendo sobre isso aqui. Eu quero contar uma história pra vocês. Muito tempo atrás, tinha um conhecido meu que ele me mandou uma mensagem assim no direct. Ele falou assim: Bianca, por que tu recomenda as pessoas a lerem a Bíblia se a Bíblia é um livro que enche as pessoas de crenças? Eu falei assim: fulano, tu já leu a Bíblia toda? Ele falou: não. Eu falei: então como é que tu pode dizer que ela enche as pessoas de crenças que tu nunca viu? Tu só tá repetindo algo que tu ouviu por aí que nem um papagaio. Tu nem sabe. Eu também tinha essa crença. E aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou lá ver com meus próprios olhos. Vai lá ver com os seus próprios olhos. Se tu duvida, vai ver. Nem que seja pra tu discordar, mas vai ver com os teus próprios olhos. Só pra tu não sair repetindo que nem um papagaio algo que tu ouviu falar que tu nem sabe a fonte, pô. Vai ver com os teus próprios olhos, entende? Isso é muito importante. Então, o estudo da Bíblia ele é fundamental para o desenvolvimento da sua feminilidade. Fundamental. Tá? Então, isso é outra prática que tu pode fazer. Tu tira 2 minutos e tu lê um capítulo por dia, pô. Em um ano e pouco, tu leu a Bíblia toda. Não tô falando pra tu ficar 5 horas lendo o negócio. É aos poucos, um passinho de cada vez. É que vocês não têm paciência, que as coisas pra ontem. Por quê? Porque não consegue lidar com o desconforto do processo. Entende? Então, isso é uma das atividades que você vai fazer. Outra coisa que tu pode fazer na prática, no seu dia a dia, pra te ajudar a se preencher de Deus. Agradecer. Coloca uma intenção no seu dia quando tu começar. Experimenta. Hoje eu não vou reclamar de nada. Tu vai ver o quão difícil é não reclamar. Todo mundo é muito reclamão.
E a mulher que é reclamona é insuportável de chata. Acho que não tem coisa mais chata na vida do que mulher que reclama. E é muito difícil não reclamar. Eu me lembro quando... Agora, esses tempos atrás que eu fui no Peru, né? Vocês acompanharam minha jornada lá, doida no Peru. Quando eu tava lá no Peru, acho que foi a partir do terceiro, quarto dia lá da minha caminhada, que eu comecei a passar muito mal, eu já tava muito enjoada, não conseguia comer mais nada, tava vomitando, enfim, toda estrupiada. Eu comecei a reclamar. Aí eu tava reclamando de tudo. Reclamava da comida, reclamava do horário, reclamava de não sei o quê. No final de um dia, eu peguei e falei assim, caraca, eu só reclamei hoje, meu. Tá de palhaçada, né, Bianca? Só reclamou o dia inteiro. Pô, tá tirando. Tu tá aqui fazendo uma viagem incrível, com pessoas incríveis, vivenciando algo incrível, vendo lugares que pessoas nunca vão poder ver, e tu tá reclamando, tu tá dando a patocha de reclamar. Tá com bolha no pé? Lida com a dor. É isso aí, bolha no pé, é um desconforto, vai lidar. Aí no último dia a gente tinha que andar os últimos 10 quilômetros, eu não conseguia mais botar o meu pé esquerdo no chão, porque as bolhas elas estavam muito grandes. Aí eu fui andando caminhando os últimos 10 quilômetros lá, né? Mas eu tava com um sorriso no rosto. Quando eu pensava em reclamar, eu falava, não reclamar, sustenta. E aí anota isso aí, ó, que eu vou te falar. Essa palavra é chave, tá? Sustentar. Sustente dentro do seu corpo os seus sentimentos. Sustente dentro do seu corpo os seus sentimentos. Vocês diminuem drasticamente o valor de vocês, porque vocês não dão conta de sustentar no corpo de vocês os sentimentos. Ai, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô ansiosa. Aí começa a ficar maluca. Aí começa a ligar pra todo mundo. Aí começa a surtar com o namorado. Aí começa a brigar com o chefe. Aí começa a comprar um monte de coisa. Come, preciso comer. Come. E fica afobada. Sustenta. Aprende a sustentar. Bia, como a gente aprende a sustentar? Senta, respira, calma. Às vezes tu só precisa disso, gata. Tu só precisa sentar, respirar. Entender, nossa, eu tô ansiosa. Nossa, eu tô com medo. Ai, tô insegura. Sente. Sente o troço que tá brotando do peito. O feminino é isso. O feminino não tá aqui, mulherada. O feminino tá aqui, tá no corpo de vocês, entende? Desliga, tira a energia que tá aqui na cabeça e bota pro corpo. Sente. Te conecta com o teu sentimento, com o que tu tá sentindo, como o teu corpo tá sentindo. É fundamental que tu consiga fazer isso. Mas vocês têm tanto medo de sentir que não conseguem lidar com o desconforto do sentir. Olha que loucura. Aí tu quer buscar alguém para que esse alguém dê conta do que é teu. E eu vou te contar uma coisa, quando tu faz isso, principalmente de um relacionamento, o que acontece? Eu busco alguém, que eu quero que esse outro venha suprir isso pra mim. Aí eu sufoco o outro, porque eu não dou conta daquilo que tá aqui, eu vou vomitando, eu vou jogando em cima do outro, fica pesado demais, desequilibra. A gente fere a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio de troca. Fica completamente desequilibrado. O outro se sente sobrecarregado com tanto peso que ele faz, ele vai embora. Aí você se sente como abandonada. Aí se faz de vítima. Ai, coitada de mim, eu fiz tudo pra ele foi embora. Porque não é pra você fazer tudo. Porque você faz tudo na ânsia de ser amada. Você não faz tudo porque você genuinamente ama aquela pessoa. Genuinamente quer ver aquela pessoa feliz. Genuinamente quer ver a vida daquela pessoa muito melhor com a sua presença na vida dela. Não, tu transforma a vida da pessoa no inferno. Tu é um peso. Por que tu é um peso? Porque tu é vazia. Tu quer que o outro venha te preencher. Vem, você tem que me preencher, me preenche. O outro fica pesada, chata, insuportável. E vai embora. Entende? Um dos maiores problemas da mulherada é se deixar levar por sentimentos ao invés de ser racional. Presta atenção. Sim. Só que para que você consiga ser a mulher que utiliza o teu lado racional de forma inteligente a seu favor, você precisa sustentar o teu sentimento. E aí surta. Beleza. Falamos sobre tomar Deus. Ficou claro? Deu pra entender umas práticas?
E lembrando, tá? Novamente, como eu falei, não dá pra gente falar de feminilidade se a gente não fala de Deus, tá? Entendam, mulheres. Vocês são sagradas. Sagradas. Tá? E se você não se preenche dessa fonte maior, dessa fonte divina, tu fica seca por dentro. Seca. E aquela vitalidade, aquela alegria, aquele brilho que uma mulher de valor tem, você nunca vai ter. Porque isso vem de Deus. A fonte daqui é inesgotável. Então a fonte vem daqui, a fonte de luz e de amor vem daqui e você transmite isso pra fora. O amor próprio, por que eu falo que o amor próprio não existe? Porque na realidade, o amor próprio é o amor daqui, que vem daqui, densifica no seu corpo e você transmite e transborda pra fora. Captar? A fonte de amor é inesgotável. Quando você entende que você já é pura fonte de amor, por causa da fonte inesgotável que vem de cima, você entende, eu já tenho tudo. E anotem uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que são carentes, inseguras, nesse desespero de ficante, relacionamento e tudo mais, pelo amor de Deus. Não sei como é que vocês conseguem viver dessa forma. Deus me livre. O negócio é Deus. Tá nervosa, tá com medo, tá não sei o que. Reza, vai rezar. Reza. Reza mais. Tá? Beleza. Aí, uma vez que a gente entende que a gente só se torna uma mulher de valor, uma mulher feminina quando a gente se preenche de Deus, a gente entende que temos que resolver feridas paternas e feridas maternas, papai e mamãe. Papai e mamãe. Presta atenção no que eu vou falar agora. É importante vocês compreenderem o que eu vou falar agora. É bem importante, tá? Todos nós temos feminino e masculino dentro de nós, porque temos pai e temos mãe. Quem nos forneceu o nosso masculino foi o nosso pai. Quem nos forneceu o nosso feminino foi a nossa mãe. Jung explicou, através da psicologia analítica, que nós mulheres temos um inconsciente masculino chamado ânimos e os homens têm um inconsciente feminino chamado ânima. O que acontece? Presta atenção, olha o que eu vou falar aqui, é uma chave poderosíssima. Quando você, mulher, resolve as suas feridas com o seu pai, significa que você acessa o seu ânimos, o seu masculino interno. Você fica bem resolvida com o seu ânimos, o seu masculino interno. Logo, você compreende as características do ânimos, ou seja, do masculino. Diante de um homem, tu consegue se relacionar. Assim como um homem que busca desenvolver o lado feminino dele, a ânima dele, ele tem capacidade de se relacionar com uma mulher. Porque o que a gente vê no homem é uma projeção do nosso ânimos. E o que o homem vê em nós é uma projeção da ânima dele. Eu enxergo fora o que está dentro de mim. Por isso tu vive sempre atraindo o mesmo padrão de cara. Isso sempre atraindo padrões de homens indisponíveis, homens que não te assumem, homens que não te valorizam. Isso está dizendo tudo sobre você. As suas feridas internas em relação ao seu pai. O que é se preencher de pai e de mãe? O que é tomar pai e mãe? Eu falo isso e as pessoas não conseguem entender. Pô, mas como é que eu vou tomar meu pai e minha mãe se minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo e etc, etc, etc. Não tem a ver com os erros que eles cometeram como homem e mulher. Como homem e mulher, os nossos pais, eles são falhos. Nós somos falhos. Eu falho todos os dias. Vocês também falham todos os dias. Eu não sou nenhum Deus, vocês também não. A gente erra todo dia. E nos cabe a humildade de enxergar os nossos erros diários, dos pequenos aos grandes, e buscar melhorar, evoluir isso. É o nosso dever fazer isso todos os dias. Agora,
Nosso pai e a nossa mãe são seres humanos normais, assim como eu e você. Eles erram muito como homem e como mulher, mas como pais eles são perfeitos, porque eles nos deram a vida e a vida nos basta. Eles não devem mais nada pra gente, ninguém deve mais nada pra você. Seu namorado não te deve nada, seu peguetezinho não te deve nada, seu chefe não te deve nada, sua amiga não te deve nada, eu não te devo nada, ninguém te deve nada. Tu recebeu a vida através do seu pai e da sua mãe, é só isso que tu precisa. Agora tu pega essa vida e tu vai viver ela da melhor forma possível. Isso é tomar pai e mãe. É você pegar a vida. O tomar, presta atenção, o tomar é diferente de receber. O receber é um movimento passivo, 100% passivo. Eu só recebo, eu tô parada e recebo. O tomar é, eu recebo e faço algo com isso. Compreendem a diferença? O tomar é, eu recebo e faço algo com isso. Ou seja, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Isso é o mínimo que temos que fazer como adultos. É o mínimo assumir responsabilidade pela nossa vida. Todas as coisas boas e ruins que acontecem na sua vida é responsabilidade tua, meu amor. Não é de ninguém, não. Não é culpa de ninguém, não. Não se coloca como vítima. Não entra nesse triângulo dramático de apontar o culpado. O culpado é tu mesmo. Todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida foi responsabilidade minha. Aconteceu porque eu deixei acontecer. Mesma coisa você. Compreendem a diferença do receber e tomar? Então, tomar a vida de pai e mãe é quando a gente compreende que, como seres humanos, eles são falhos, são seres humanos normais, eles não são os super-heróis que a gente gostaria, no fundo, que eles fossem. Eles não são, eles nunca vão ser. Eles nunca vão suprir a ideia do pai e a mãe perfeitos, isso nunca vai acontecer. Eles são dois seres humanos normais, que graças ao encontro deles a vida chegou até nós, independente de como foi esse encontro, porque vocês sabem, né? Eu constelo todos os dias eu faço constelação de várias pessoas, são centenas e centenas de histórias diferentes que eu já ouvi, acreditem, eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Todas as histórias mais horríveis e horripilantes e difíceis na vida eu já ouvi. Então, é possível para todos os casos. Tomar a vida deles é você entender que independente de como foi e de independente de como é, a vida chegou até você através desses dois seres humanos. E eles são os pais certos para você justamente por causa disso. Porque a vida só pôde chegar até você graças a eles, do jeito que foi e do jeito que é. E aí quando você olha para isso com um grande sentimento de gratidão, obrigado pai, obrigada mãe por terem me dado a vida. Agora eu tenho o presente, o grande presente, o privilégio de estar vivo e poder viver. Eu vou fazer isso em honra à vida que vocês me deram. Esse é o movimento, isso é tomar pai e mãe, é eu assumir a responsabilidade pela minha vida. E aí é óbvio, tem alguns sinais que a gente percebe, né? De falta de pai, de falta de mãe, que a gente entende que são feridas que a gente tem que resolver. Isso é importante frisar uma coisa, tá? A cura não significa que a ferida deixe de existir, significa que ela não controla mais a nossa vida. Todo mundo tem feridas de pai e feridas de mãe, tá? Eu tenho feridas de pai e feridas de mãe. Todo mundo tem. Todos os dias a gente vai descobrir uma nova camada dessa ferida. O Bert Hellinger, criador das constelações, ele já falava. Todos os dias, até eu morrer, eu tenho que tomar um pouquinho de pai e de mãe. E eu concordo. Todos os dias eu faço alguma coisinha, mais simples que seja, para tomar um pouquinho mais do meu pai, um pouquinho mais da minha mãe. Principalmente quando eu tô fazendo movimentos que eu percebo que eu tô quebrando padrões familiares, que são os movimentos mais desafiadores que a gente faz, porque a gente tá saindo, né, daquele padrão que é da família, e que eu começo a sentir medo, insegurança, ansiedade, principalmente nesses momentos, são os momentos que eu respiro fundo, sustento o sentimento dentro do meu corpo, eu respiro, eu falo, pai, mãe, eu faço isso em honra à vida que vocês me deram. Eu tomo a vida que vocês me deram, eu faço isso em honra a vocês. Para que nenhum dos sacrifícios que vocês fizeram, para que a vida pudesse chegar até mim, tenham sido em vão. Eu vou fazer diferente agora. Obrigada. Eu repito isso para mim, direto.
Direto. Ou às vezes eu tô quebrando algum padrão que eu já sei que são dos avós, bisavós, são mais ancestrais. Existem alguns padrões que já estão no inconsciente coletivo feminino, que ó, antigo, uma camada funda. Todas nós temos. Então eu vou, respiro, sinto aquele sentimento no meu corpo. Quando eu sinto aquele sentimento no meu corpo, respiro, sustento ele, eu digo, eu tô fazendo isso em honra a vocês. Eu faço em honra a vocês, para que eu possa experienciar, eu possa viver aquilo que vocês sempre sonharam em viver e não puderam. Isso é muito, muito poderoso. Muito poderoso, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui que a Leteia falou. Situações que você percebe que você tem feridas paternas grandes para resolver dentro de você, tá? Dificuldade de dizer não, se posicionar, procrastinação, tá? Falta de foco, dificuldade financeira, isso tudo revela feridas de pai, tá? Feridas de pai. Por quê? Prestem atenção, vocês vão ter que entender de simbólica, não adianta, tem que entender um pouco de simbólica para conseguir compreender o que eu vou falar aqui. Visualizem. Dentro de uma relação sexual, qual que é o elemento penetrativo, qual que é o elemento receptivo? É muito óbvio. O masculino é o que penetra, o feminino é o espermatozoide que vai até o óvulo, não é o contrário. Então, tudo que tem a ver com movimentos externos para fora, na relação com o outro, com o mundo, é... Deu uma travada, né? É pai, é masculino, tá? Será que vocês estão me ouvindo bem? Que deu uma travada pra mim. Tá? Tem a ver com o nosso pai. Então, por exemplo, você que tem dificuldade de dizer não, de se posicionar, de desagradar, ainda tá buscando o amor do pai nos outros. Vamos pegar o exemplo clássico, mas que tem todo dia aqui nesse Instagram que eu tenho vontade de matar vocês quando eu vejo. Ficante, essa história do ficante. Por que eu falo que essa história do ficante não existe? E por que eu falo que isso revela a falta do pai? A ferida paterna muito grande. Falou ficante, eu já sei. Problema com o pai. Por quê? A mulher que se coloca nesses lugares muito pequenos, muito bem, Edi, que não sabe impor limites, do tipo assim, não, eu não vou, tipo, não tem sentido nenhum você encostar no meu corpo se a gente não tem nenhum tipo de comprometimento. Tipo, eu tô te conhecendo, nem sei quem você é direito. Se a mulher não tem isso, tipo assim, e não é porque, isso é uma regrinha, tem que ser assim, não, é porque é óbvio, tipo, ela sente isso, é o que faz sentido dentro dela. Ela não consegue fazer isso porque ela tem medo de ficar sozinha, porque ela não consegue sustentar os sentimentos, ela não faz nada daquilo que a gente falou, ela tá querendo que o outro venha suprir a carência dela, então ela se submete a tudo. Tudo. Ela ainda tem a patocha de pegar um Uber e ir até a casa do cidadão. Ai, meu Deus. É impressionante. O nível baixo que vocês se colocam. Por que a gente se coloca em níveis baixos? Bia, você vai fazer alguma formação? Vou. Aguardem. Aguardem. Um dia eu vou formar vocês, tá? Esse dia vai chegar. Por que a gente se coloca, às vezes, em situações tão baixas e tão pequenas? Porque eu não sei colocar limites. Eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não porque eu tenho medo que o outro vá embora, porque eu quero qualquer coisa. Entende? Deixa o outro ir embora. Ele não é teu pai. Captou? Então, como é que a gente na prática faz pra tomar pai, Bia? Esses exercícios, essas frases sistêmicas, elas são excelentes. Tem um monte dentro do Feminino Raiz. Não vou conseguir falar todas aqui. Mas essas que eu dei os exemplos são muito úteis. Dentro do Feminino Raiz tem um monte de material prático com as frases para vocês usarem, tá? Boa lembrança, vou falar sobre essa questão do sexo já já. Vocês vão também
fazer coisas pra fora, né? Masculino pra fora, movimentos externos. Então, um exemplo basicão. Vai fazer exercício físico, mulherada, todo dia. Tem que fazer alguma coisa, tem que mexer esse corpo. Tem que lidar com esse desconforto, tem que fazer força. Entende? Tem que aprender a lidar com esse desconforto, tá? Quando você vai fazer essa formação, ixi, ano que vem pro final do ano. Sossegue. Mas por enquanto, você deve estar dentro do feminino raiz. Ali já é uma formação, né? Ali já é uma formação. Tá? Então vocês têm que lidar com esses desconfortos. Dentro desse PDF que eu falei pra vocês, que tá dentro do feminino raiz, vocês acessam várias práticas, tá? E tomar mãe. O que tem a ver a ferida de mãe? Prestem atenção no que eu vou falar aqui, eu vou falar a questão do sexo. Que alguém falou ali nos comentários, tá? Mãe, tomar a vida que a nossa mãe nos deu é o primeiro grande êxito que a gente atinge na nossa vida. Sem esse êxito, a gente não tem mais nenhum sucesso em nenhuma área da nossa vida. Sem esse primeiro grande sucesso, que é tomar a vida da nossa mãe, a gente não tem sucesso em mais nenhuma área da nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar a nossa mãe. Porque foi ela que nos gestou, foi ela que nos pariu, foi ela que nos nutriu com o sangue dela, com o leite dela. A gente tem que tomar essa vida. A gente tem que tomar essa vida que ela nos deu. Tá? Como que a gente faz isso? Os exercícios sistêmicos que entra o feminino raiz vão te ajudar exatamente nisso, tá? Vão te ajudar exatamente nisso. Mas tem alguns exercícios que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, como por exemplo, vamos pegar o stories que eu postei hoje de manhã. Eu pedi um negócio na padaria, a mulher colocou umas florzinhas ali. A mulher, né? Eu assumi que é uma mulher. Colocou umas florzinhas ali na embalagem. O que é isso? Buscar deixar tudo mais belo no seu dia. Então você foi na casa de uma amiga. Lava a louça dela. Né? Ó, falei da amiga, chegou a Ju aí. Oi, Ju. Saudades de você, gata. Júlia é minha irmã, é mais que uma amiga, é uma irmã. Faz a vida dos outros melhor com a sua presença. Deixa os ambientes que você passa mais bonito com a sua presença. Recebeu uma amiga na sua casa, faz um cafezinho bonito pra ela, põe a mesa bonitinho. Leva uma florzinha, compra um chocolatinho. Emprestou alguma coisa de alguém, devolve melhor. Entende? Verdade, você é muito cuidadosa. A Ju fala muito isso de mim, que eu sou muito cuidadosa com as pessoas na minha vida. E eu sou mesmo. Eu tenho esse hábito. Vira um hábito. Por quê? Porque é treino, né? É treino. Eu adoro cozinhar para as pessoas. Cozinha, aprenda a cozinhar. Não sei cozinhar, aprende. Desenvolve essa habilidade. Uma excelente habilidade. A mulher que sabe cozinhar reúne a família na mesa. É fundamental isso para a construção de uma família. É fundamental. Adoro cozinhar para os outros, servir os outros. Ver a pessoa feliz e você falar, caraca, eu torno a vida daquela pessoa muito melhor. Eu me rasgo para tornar a vida daquela pessoa melhor. Eu já dei esse exemplo antes, é tipo comprar um pacote de vela. Tu compra um pacote de vela e guarda na gaveta. Serve para quê? Para nada. A vela tem que ser queimada para ela ser útil, para ela iluminar o ambiente. Você tem que se queimar para que você seja útil para as pessoas. E o tomar mãe tem a ver com isso. Então, se você sente que as coisas na sua vida são difíceis, significa que você não tomou mãe. Porque o primeiro grande sucesso da vida é tomar mãe. Cultivar plantas, sim, cultivar plantas é muito bom para a nutrição do nosso feminino. Animais de estimação, por isso eu tenho cachorro. As cachorras são ótimas, elas ajudam muito a nutrir o meu feminino. Ah, a Pandarinha tá deitadinha aqui, bem bonitinha. Olhei pro lado, ela tá toda largadinha assim. Né? É ótimo, porque faz com que o nosso corpo produza ocitocina, tá? É muito importante. Ok? O que é tomar mãe? Tomar Deus, pai e mãe é tomar a vida que veio
para nós através deles. Então, quando a gente toma mãe, a gente diz um grande sim para a vida que chegou para nós através da nossa mãe. Independente dos erros da nossa mãe como mulher, ela foi a pessoa que nos deu a vida, e a vida nos basta. A gente recebe, pega a vida, assume a responsabilidade dela e vai para a vida. Isso é tomar mãe, tá? Isso é tomar mãe. Faz sentido, mulherado, que falamos até aqui? Agora que eu vi que já são 7h30. Uau! Minha filha, quando eu entro pra falar disso aqui, eu vou embora. Não falei nem metade do que eu queria falar. Mas tudo bem. Seguinte. Costumo dizer que tomar mãe é engolir sua mãe do jeitinho que ela é. Exatamente, do jeitinho que ela é. Ela te deu a vida, ela é incrível. Que mulher incrível, independentemente de qualquer coisa. Ela te deu a vida. E que bom que ela escolheu te manter viva, né? Ela poderia ter te matado dentro da barriga dela. Mas ela deixou você nascer, né? Vou fazer mais lives, sim. Gente, tomar Deus, tomar pai, tomar mãe é o mesmo processo. É a mesma linha de raciocínio, tá? A mesma linha de raciocínio. Quais são as práticas? Exercícios sistêmicos. Vocês têm que fazer diariamente exercícios sistêmicos, tá? Bia, onde eu faço exercícios sistêmicos? Tu tem que estar dentro do Feminino Raiz. Ali tem vários, tá? Como eu falei, tem o PDF para vocês lá dentro, com a prática dos 21 dias, com várias práticas para tomar Deus, várias práticas para tomar pai, várias práticas para tomar mãe. Bia, como eu faço para acessar o PDF? Você entra, você assina a plataforma Feminino Raiz. É só você mandar Raiz aqui na live, ou você manda no meu direct, ou você comenta no post, escreve lá, Raiz. E aí você vai receber o link automaticamente no seu direct para você acessar a plataforma Feminino Raiz, tá? Que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal feminino. O Feminino Raiz não é um curso, tá? Tem gente que acha que é curso. Não é curso. O Feminino Raiz é um ambiente. Então, é uma plataforma onde você tem acesso a mim, as outras alunas. E, a mais, você tem as aulas, conteúdo, mentoria, material. Mas é um ambiente, tá bom? Eu sou nova aqui e não vejo homens falando sobre. Para os homens eu recomendo seguir o Orlando, tá? O perfil aqui é somente para mulheres, tá? Então, vocês têm que estar dentro do Feminino Raiz para vocês conseguirem acessar esse passo a passo. Eu queria falar muito mais coisa, mas já faz mais de 1 hora que eu tô na live. É porque é uma coisa muito profunda, né? É uma coisa muito profunda pra gente trabalhar. Muito. Por isso que são várias imersões, várias horas de aula, tá? Dentro do Feminino Raiz. Eu vou responder umas perguntas de vocês agora, tá? Eu vou responder aquela questão do sexo que a gente falou ali no começo, tá? Sistemicamente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês importante sobre a questão da sexualidade, tá? Sistemicamente falando, você cria um vínculo com uma pessoa a partir do momento que você tem uma relação sexual com ela. Não é quando você casa, é quando você tem uma relação sexual com aquela pessoa. Você cria um vínculo com ela que não tem como dissolver. E aí o que acontece? Cada vínculo que você cria, fica sempre é mais fraco do que o vínculo anterior. É por isso que o seu primeiro namoradinho foi o que você sentiu que mais sofreu, foi o mais sofrido, foi o mais difícil. Aconteceu aquele drama todo, né? O seu primeiro namoradinho. Por quê? Porque foi o primeiro, então o vínculo foi o mais forte, foi o mais intenso, porque foi a primeira vez que você experienciou aquilo. É igual uma criança, né? A criança está experienciando todas as sensações pela primeira vez, tá? Então, a primeira vez que acontece o vínculo sexual é o mais forte, aí o segundo é menos, o terceiro é menos, o quarto é menos, tá? Sistemicamente assim funciona. E cada relação sexual que você tem com uma pessoa, você cria um vínculo com ela e não dá para dissolver. É um vínculo eterno. É por isso que quando você termina um relacionamento, você sai geralmente muito machucada, se sentindo culpada, sempre carregando várias culpas, um culpando o outro, porque são vínculos que não dá para dissolver, né? E aí, olha que loucura, as pessoas estão acumulando uma cacetada de vínculo, porque sai se relacionando com todo mundo, sem filtro, sem critério nenhum, não estão nem aí com nada. É um rolo, uma coisa assim, banana na outra, só de pensar, já dá até uma angústia,
o tanto de rolo que tem aí dentro de você. Esse monte de vínculo. 37, 50 vínculos. Imagina a confusão interna que tem a pessoa. Claro que tem. Então, se não tiver no feminino raiz, a gente não consegue resolver, tá? A gente tem que organizar todos esses vínculos que passaram pela nossa vida. São vínculos que a gente cria, tá? O relacionamento, ele é consumado, ele cria esse vínculo a partir da relação sexual. Sistemicamente. É assim que funciona. Não adianta fazer divórcio energético. Por quê? Porque já aconteceu um fato. Não tem como desfazer o fato. Uma vez que tu viu, não dá pra desver. Uma vez que foi, não dá pra desfazer, entendeu? Não dá pra desfazer. É que com o tempo vai saindo, você vai perdendo da memória e tudo mais. Mas o vínculo já foi criado. Sistemicamente já tá lá. Aí tem que organizar isso dentro de você, porque vira uma bagunça. Entende? Por isso que não existe essa história de ficante. Pelo amor de Deus. Quando a mulher me manda isso, parece uma menina de 13 anos falando. Tem nada mais feio. É feio. Uma mulher de 35 anos dizendo, ai, meu ficante. Ah, poxa vida. Que loucura. Não tem como limpar. Não tem. Ah, tem como não sei o quê. Não tem, gente. É pra sempre. Acabou. O que você fez já tá feito. Aceita? E agora não faz mais. Não tem como limpar. Vou fazer divórcio energético, vou fazer não sei o quê. Não tem. A única coisa que você tem que fazer é organizar a bagunça. Colocar cada vínculo no seu lugar. O primeiro no lugar do primeiro, o segundo no lugar do segundo, o terceiro no lugar do terceiro, o quarto no lugar do quarto. Essa é a lei da ordem. Primeira lei sistêmica, né? Lei da ordem. Tá? Obviamente, a gente tem um módulo só disso dentro do feminino raiz. Tá bom? Galera, eu vou finalizar a live. Eu já tô aqui há muito mais de 1 hora falando com vocês. Tá? Faremos mais lives com certeza. Eu vou deixar essa live salva, apesar da gente não ter batido a meta. Eu vou deixar ela salva, que eu senti de deixar ela salva. Acho que é importante mais pessoas acessarem isso. Se você ainda não faz parte do Feminino Raiz, que é a plataforma mais profunda e mais completa de desenvolvimento pessoal feminino do Brasil, você está perdendo muito tempo da sua vida. Porque lá dentro não é um curso, é um ambiente onde você, junto comigo e todas as outras mulheres feminino raiz, você está se lapidando, se transformando todos os dias numa mulher de alto valor, aprendendo passo a passo, se preencher de DPM, fazer todas as práticas que falei aqui e absurdamente muito mais, através da metodologia que eu desenvolvi, chamada Sistema Raízes. Eu explico desenhadinho, eu desenho lá no iPad, o passo a passo que você vai fazer, tá bom? O Feminino Raiz é perfeito. Entra lá, paga pra ver. Eu garanto pra você, tá bom? Se você achar que o que eu falei é balela, você pede seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Mas paga lá e vê, pra você ver com seus próprios olhos. Bia, como eu faço pra entrar no Feminino Raiz? Comenta raiz, manda um raiz lá no meu direct, que vai o link direto pra você. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Nos vemos semana que vem, quem sabe a gente não combina uma outra live. Tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. Boa noite. Tchau.